Boa noite, produtor rural de São Sebastião do Paraíso e região. Está começando mais um Hectare TV, com notícias sobre o agronegócio. E claro, aquele bate-papo gostoso que você acompanha aqui toda sexta-feira. Hoje vamos falar de segurança do trabalho rural. E eu estou recebendo aqui o técnico e engenheiro de segurança do trabalho, Charles Duarte. Ele também é engenheiro ambiental. E a gente vai falar sobre a segurança no trabalho rural, que é muito importante para você, produtor, e para você também, trabalhador, ter todas as informações. Há algumas semanas nós mostramos aqui para você alguns cuidados sobre o Covid-19 para os trabalhadores que iriam iniciar na safra aí, na colheita do café. E hoje vamos falar de segurança no geral. Charles, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Hectare TV. Boa noite, Paula. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, e espero poder contribuir aí com todo mundo com diversas informações referente à prevenção, buscando trazer aí um melhor meio de vida para os trabalhadores rurais, Eu quero começar nosso bate-papo você explicando um pouquinho para quem está em casa o que é a segurança do trabalho rural e qual a importância. Bom, a segurança do trabalho ela pode ser entendida como um conjunto de medidas que a gente aplica no ambiente de trabalho que vai trazer uma segurança para o trabalhador, tá? Essa medida, ela pode ser desde o fornecimento de um equipamento de proteção individual, através de uma proteção de uma máquina, de um treinamento que a gente pode ministrar para o trabalhador, de uma alteração da forma de trabalho, uma placa de sinalização, tudo isso é a segurança do trabalho. Então, a segurança do trabalho ela tem como importância fazer com que o funcionário vá embora para casa da mesma forma que ele veio trabalhar. Então, esse é o intuito da segurança do trabalho, fazer com que o funcionário desenvolva suas atividades de forma segura, e de modo que não cause nenhum problema para a sua saúde e para a sua segurança. Olha só, então a gente aprende muito sempre falando de segurança, Charles, eu queria que você falasse um pouquinho das normas. Existem normas específicas, para aplicação aí dessas medidas de segurança no trabalho rural. Fala um pouquinho sobre essas medidas. Bom, pensando no meio rural, nós temos uma norma específica que é a NR31, tá? Ela vai tratar aí diversas medidas de controle, para prevenção. Então ela vai falar sobre treinamentos, ela vai tratar sobre estruturas rurais, de que forma que deve ser uma casinha de defensivo, ela vai tratar também sobre equipamentos de proteção individual, qual o EPI, de que forma que a gente deve proteger esse funcionário. Ela vai tratar diversos assuntos que são importantes para a proteção de máquinas, de que forma que eu devo proteger uma máquina. Então tudo isso vai estar ligado, vai estar regulamentado na NR31 do Ministério do Trabalho, na verdade o Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho. Para o empregador ter acesso a essa legislação, para o proprietário rural, é só ele pesquisar no site do Ministério da Economia, tá? No próprio site do Ministério da Economia tem um campo legislação. Nesse campo legislação vai estar um link normas regulamentadoras. Ele vai buscar pela norma 31, tá? A NR31, ela vai ser a base para a segurança do trabalho rural. Lembrando que entre essas normas regulamentadoras tem várias outras que pode ser aplicável também na propriedade de acordo com o ramo de atividade dele, de acordo com o ramo agrícola que ele desenvolve. Então, a NR31 ela deve ser a base, para aplicar ali medidas de segurança para o funcionário em si e também trazer uma segurança jurídica para o empregador, para fazer com que esse funcionário vá embora para casa da mesma forma que ele veio trabalhar, saudável. Tem duas siglas aí importantes também na segurança do trabalho que eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, que é a PPRA e a PCMSO. O que significa essas siglas? Essas siglas, elas vêm de dois documentos que a gente fala que são documentos base da segurança do trabalho, tá? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, ele traz para nós um levantamento de riscos no qual o funcionário está exposto. Então é através desse programa, tá, que o empregador vai conseguir trazer, digamos assim, um raio-x da segurança do trabalho daquele empreendimento, daquela propriedade rural. Tá? Através desse programa, nós vamos estabelecer medidas de controle onde
vai trazer uma proteção, né, para esse funcionário. Entre essas medidas de controle, nós vamos ter também a indicação de proteção de máquinas, de equipamento de proteção individual. Muitas vezes as pessoas têm dúvida, né, sobre qual EPI que eu devo fornecer para cada funcionário, para determinada atividade. Esse programa vai regulamentar, né, qual que é o EPI necessário. Ele traz também dentro dele diversas medidas, como treinamentos específicos, qual atividade precisa fazer treinamento, quais são os treinamentos, se tem uma máquina que precisa ser melhorada, se tem uma forma de trabalho que precisa ser melhorada, né, para fazer com que o funcionário desenvolva a sua atividade de forma saudável. Esse PPRA ele vai trabalhar, tá, com algumas diretrizes. Tá? Ele está dentro de uma norma específica, que é a NR9 do Ministério. Tá? Ele vai trabalhar com antecipação, reconhecimento, avaliação e proposta de medida de controle. Então, nós vamos avaliar o ambiente de trabalho, se tem uma máquina ruidosa, vai fazer uma avaliação para saber se esse ruído está abaixo, está acima do limite de tolerância. Existem, dentro da legislação do Ministério, limites. Né? Limite de tolerância, onde a gente vai identificar se isso pode trazer prejuízo ou não para a saúde do funcionário. Então, esse Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, ele vai trazer essa base, né, que é o levantamento de risco e propostas de medida de controle para adequação, seja do ambiente, né, ou seja da atividade do funcionário em si. Já o PCMSO, que é o Programa de Saúde Médico e Controle, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, ele vai trazer um monitoramento da saúde do trabalhador. Então, muitas vezes as pessoas têm dúvida. Qual exame eu preciso fazer para o meu funcionário que vai operar um trator, por exemplo? Então, de que forma que é feito, né, esse exame? Como que a gente chega até ele? Primeiro, a gente faz o levantamento de risco, né, identifica que risco o funcionário está exposto, com o que ele vai trabalhar e, de acordo com esse levantamento de risco, o médico do trabalho faz uma avaliação sobre quais exames precisam ser solicitados. Então, antes do funcionário chegar lá na empresa para fazer um exame admissional, é necessário a gente ter o levantamento de risco, o médico do trabalho ter avaliado qual risco ele está exposto, e aí, de acordo com cada risco que ele está exposto, o médico do trabalho vai trazer o exame necessário, né, regulamentado pela legislação, para monitorar a saúde dele. Então, basicamente, um documento, o PPRA, ele vai trazer para nós o levantamento de riscos, né, o que precisa fazer para melhorar esse ambiente de trabalho, e o PCMSO ele monitora a saúde do trabalhador. Muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque muitas empresas também, algumas fazendas, não sabem que tipo de profissional ter ali, né, na sua empresa. Quando é necessário um técnico de segurança ou engenheiro de segurança, né, e durante a safra também. É necessário algum tipo de mudança? Isso é muito legal, essa pergunta, porque diversos empregadores rurais são surpreendidos aí por fiscalizações e não têm ciência, né, dessa necessidade de implantar medidas, de buscar profissionais para atendê-los da melhor forma. Então, Paulo, é o seguinte, a partir do momento que a partir do momento que o empregador rural coloca um funcionário dentro da propriedade dele, ele registra um funcionário, ele é responsável pelaquela vida, ele é responsável pela segurança daquele funcionário. Então, a partir de um funcionário, a gente já indica, né, que esse empregador rural busque empresas especializadas, profissionais especializados, para estar atendendo ele, né, apontando para ele o que precisa ser melhorado, de que forma que ele vai precisar proteger esse funcionário, né, qual exame que ele precisa fazer o exame da forma correta, né, os exames que vão identificar realmente se está comprometendo a saúde desse funcionário ou não, aquela atividade que ele está desenvolvendo, né. Porém, a partir do momento que a empresa cresce, a partir do momento que a fazenda cresce, né, se ela tiver a partir de 50 funcionários, ela vai precisar de ter um técnico de segurança do trabalho à sua disposição. Tá? Seja ele registrado, né, o próprio empregador buscar registrar esse funcionário, ou através do que a gente fala que é CSTR externo, tá? Que é um serviço especializado em segurança do trabalho que vai ser externo. Ele vai buscar uma empresa, onde essa empresa vai atender ele em todos os requisitos da norma da NR31 que a gente falou anteriormente. Então, assim, resumindo, se a empresa tem mais de 50 funcionários, né, se essa propriedade rural tem mais de 50, ela precisa ter uma atenção muito grande, né, em relação
a profissional de segurança do trabalho para atender os funcionários dela. Em relação à safra, né, que é onde traz uma surpresa ainda maior para o empregador rural. Muitas vezes na safra aumenta a quantidade de funcionários. O empregador rural, no período normal, né, no período de entre safra, ele costuma ter aí 20 funcionários, digamos. E chega no período da safra, ele extrapola mais de 50. Ainda que seja, tá, no período de safra, com prazo determinado, eles vão ficar aqui 3, 4 meses, tem um período de contrato determinado, a legislação prevê também a contratação do profissional de segurança do trabalho, tá? Do técnico de segurança, e se passar ali mais de 150 funcionários, ele vai precisar ter atenção a demais profissionais que também vai estar previsto lá nessa NR31. Então, para ninguém ter surpresa aí, né, no decorrer da safra, a nossa região é uma região de predominância do café, né? Então estamos agora aí na safra. É muito importante que os empregadores rurais busquem trazer a maior segurança para esses funcionários da safra, para que eles vá embora para casa da mesma forma que eles vieram trabalhar na fazenda, né? Aí, informação super importante. Então, você, produtor rural, fique atento, aí, principalmente agora, durante a safra, na quantidade de funcionários, para trazer essa segurança, também esse profissional, né, que vai ficar atento a cada movimento, tudo que acontece aí na sua lavoura. Então, informação é sempre muito importante. Falando em informação, quero trazer para vocês as cotações, né, da semana, como ficaram aí os números durante essa semana. Olha só, vamos começar então com o café tipo 6, bebida dura, nessa sexta-feira, né, dia 2/7, ele fechou em R$ 804,74, né? Esse na semana passada, esse valor de 804. E hoje, dia 2/7, em R$ 796,55, baixa aí de R$ 8,19. O café na Bolsa de Nova York fechou então em baixa também de R$ 8,19, pois na sexta-feira nós mostramos aí também esse número de R$ 804,74 e hoje fechando em R$ 796,55. O dólar também fechando aí em R$ 4,93, né, semana passada, e hoje em R$ 5,06. E como vocês podem ver, nós aqui de blusa hoje no estúdio, né, o tempo mudou aqui em São Sebastião do Paraíso e toda a região. Inclusive aí nas redes sociais você acompanhou vários vídeos de pessoas aí mostrando geadas. Então vamos saber como vai ficar o tempo, olha, esse final de semana. No sábado, então, 13 graus a mínima e 27 graus a máxima. Para você que nos acompanha no domingo, né, na nossa reprise, 14 graus a mínima e a máxima de 26 graus. E na segunda-feira, né, iniciando aí a semana, 13 graus de mínima e a máxima de 27 graus. Tá aí então um tempo gostoso, né, aqui na cidade e em toda a região também, né, fica mais ou menos aí nessas temperaturas. E a você queira mandar também o seu vídeo, né, mostrando como está aí a temperatura na sua fazenda, na sua cidade, para você que não mora aqui em São Sebastião do Paraíso, envie para a gente, né, nas redes sociais, aí pode ser tanto para o Hectare, @Hectare oficial, aí você acompanha, e também na Líder TV, tá? Mande seu vídeo, mande seu alô, nós vamos falar aqui todas as sextas-feiras. Charles, vamos continuar então falando aí da segurança do trabalho rural. Eu queria que você citasse aí alguns riscos, né, que os trabalhadores rurais estão expostos aí no seu dia a dia. Bom, Paulo, a questão do risco, ele pode variar de acordo com a atividade que a empresa faz, de acordo com a forma com que o trabalho é desenvolvido, né? De acordo com aquilo que o empregador rural se dispõe a entregar para aquele funcionário, tá? Os riscos, eles podem ser ruído, vibração, né? Ruído no meio rural, ele é muito comum aí. Para quem opera trator, agora no período de beneficiamento de café, máquina de benefício gera muito ruído. A questão do próprio secador de café, dependendo da quantidade que se é instalado naquele ambiente, pode gerar um ruído considerável, né? Temos aí então a questão da vibração, que pode ser gerada por trator,
por maquininha de roçar, que também gera ruído, né? A gente vai ter a questão da radiação ionizante do sol, a gente tem risco de picada de animal peçonhento, risco de ferimentos e escoriações nas mãos. A gente tem diversos riscos aí presentes, né, no meio rural, e eu vou citar para você os principais riscos aí presentes na safra do café, por exemplo, tá? Para aquele safrista que está colhendo o café hoje. O safrista, pessoal, ele vai estar exposto, tá? De forma genérica, né? Isso pode mudar de acordo com a propriedade rural, mas ele vai estar exposto à radiação do sol, ferimentos e escoriações nas mãos, ele vai estar exposto à picada de animal peçonhento, risco, né, de picada de animal peçonhento, ele vai estar exposto a intempéries, que a gente fala que intempéries são a reações adversas do tempo, igual agora você acabou de falar, tá frio, né? Então ele vai ter que trabalhar no frio, de repente esquenta, então ele vai estar exposto a intempéries, que são ventos também, né? Ele pode estar exposto a ruído, dependendo do ambiente onde ele estiver trabalhando, né? Então, na safra, hoje, o que a gente prevê são inúmeros riscos. Por isso que é muito importante o empregador rural buscar profissionais capacitados, né? Para estar protegendo, para estar trazendo orientação para que esse funcionário trabalhe de forma segura, né? Nós falamos também, Charles, sobre os EPIs, né? Anteriormente você citou. Eu queria que você falasse um pouquinho para o trabalhador. Como o trabalhador vai saber que tipo de EPI é necessário para ele na hora de desenvolver aí o seu trabalho? Bom, o EPI, pessoal, ele vai estar previsto, tá, dentro daquele programa de prevenção de riscos ambientais. Então, o que seria legal, né? Esse trabalhador, sem que ele tiver dúvida sobre qual EPI ele deve usar, de que forma que ele deve usar, buscar o empregador rural para que ele receba uma orientação dele, tá? Aonde ele vai trazer esse documento, né? Se a empresa tiver, se ela não tiver, vai buscar informação com um profissional capacitado para estar orientando ele, tá? No caso do safrista, tá? Quais são os EPIs principais aí para a colheita do café que ele pode estar fazendo uso? No caso, a perneira de segurança, o calçado de segurança, o boné tipo árabe, ele vai poder também fazer uso de luvas de segurança, tá? Esses são o mínimo que ele vai fazer uso durante a safra. E como medida de controle, também é importante fazer uso de camisa manga longa, né, e protetor solar para proteger contra a radiação do sol, né? Inclusive, eu ia te perguntar sobre o protetor solar. O produtor rural ou qualquer outra empresa que o funcionário está exposto ao sol, ele é obrigatório o empresário aí oferecer o protetor solar para todos os funcionários? Bom, o protetor solar ele não entra como um equipamento de proteção individual, como um EPI, tá? Porque para ser EPI ele tem que ter um certificado de aprovação do Ministério, tá? Ele não tem esse certificado de aprovação do Ministério, porém, né, a gente indica aí como uma medida de controle para a empresa, para a proteção do funcionário, o fornecimento do protetor solar, tá? A gente está falando aí sobre os EPIs, e se o funcionário for trabalhar e o empregador não oferecer o EPI, ele pode se recusar a trabalhar? Pode, Paula, pode se recusar a trabalhar. A gente tem aí na CLT previsto o direito de recusa. Então, toda vez que o funcionário ele perceber que aquela atividade, né, vai trazer um risco para a saúde dele, um risco grave e eminente para a saúde dele, ele né, coberto aí pela legislação em dizer não. Eu não posso fazer isso porque eu vou colocar a minha saúde em risco. Então é previsto sim, dentro da legislação, o direito de recusa, né? E o funcionário pode fazer o uso dele assim que ele perceber que a sua saúde, né, está em risco ali, existe um risco grave e eminente perante a ele, tá? A gente fala tanto de saúde, né? Ainda mais, né, durante essa pandemia, que nós estamos falando muito em saúde. Então, você, funcionário, também pense bastante aí na sua saúde. Vamos para mais cotações da semana. Eu quero falar agora da soja. Olha só, então, a cotação da soja futura fechou aí nessa sexta-feira em R$ 159,98. O milho também futuro fechou hoje em R$ 92,05 a saca aí de 60 quilos. Né? Nós estamos mostrando aí para você a soja, vamos mostrar também o milho. E agora eu quero falar também
do boi gordo, hoje, dia 2 aí do 7, né? Iniciando o mês de julho, olha só, com valor de R$ 316,20 o arroba aí do boi. E vamos voltar a falar de segurança no trabalho rural, muito importante para você trabalhador e para você também produtor. Queria falar um pouquinho sobre a fiscalização, Charles, né, que é tão importante aí para a segurança do trabalho. Que órgão faz essa fiscalização? Paula, os órgãos que fiscalizam, né, aqui na nossa região é o Ministério Público do Trabalho e também a Delegacia Regional do Trabalho, que por sinal aqui na região de São Sebastião do Paraíso, ela é muito atuante, né? O ano passado eu acompanhei diversas ações da nossa Delegacia Regional do Trabalho, onde eles fiscalizaram diversas propriedades rurais e empresas urbanas também. Nós estamos numa região muito próxima à delegacia regional, né, que seria Poços de Caldas. Então a atuação deles aqui na nossa região é muito grande. No ano de 2019, tá, que eu pude acompanhar, cerca de 10 propriedades rurais foram notificadas, né, a apresentar uma série de documentos, além de receber a fiscalização ali em loco, né, dos auditores fiscais do trabalho. Então, estamos numa região onde existe uma fiscalização bem intensa nessa área, viu? Isso é muito importante para garantir a segurança de você, trabalhador. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o trabalhador rural. Ele precisa ter algum curso específico sobre segurança ou ele faz algum tipo de treinamento? Sim, tá? É muito importante que todo funcionário conheça todos os riscos que ele está exposto, que ele conheça todo o ambiente de trabalho, a forma correta dele trabalhar. Tá? Nessa NR31, ela vai tratar alguns pontos que são importantes para treinar o funcionário. Se ele trabalha com defensivo agrícola, ele precisa passar por um treinamento específico, tá? Para manipulação de defensivo, para saber aplicar, de que forma que ele vai manipular. Também, operadores de trator, precisa fazer um treinamento para operação de trator. Tem treinamentos também para manutenção de trator. Temos treinamento também que vai trazer orientações com relação a fatores climáticos e topográficos que são previstos lá na NR31, treinamento de como ele deve usar esse equipamento de proteção individual. Muitas vezes a empresa fornece para o funcionário, mas ele não sabe usar, né? Ele não vai saber colocar esse EPI. Então é muito importante que ele seja treinado para que ele consiga... E não vai adiantar, né? Se ele colocar errado, não vai proteger da forma com que ele precisa estar protegido. Exatamente, não basta fornecer, né? É necessário que o empregador treine também esse funcionário da forma correta de utilizar, de higienizar, de guardar, né? Que isso tudo vai trazer uma eficácia maior na proteção dele, com certeza. Não estava aqui nas nossas perguntas, eu quero aproveitar e perguntar para você. Algumas empresas têm brigadistas, né? Tem toda uma equipe que cuida aí também da segurança dos trabalhadores. Essas equipes também têm uma quantidade de pessoas que deva ter aquele número para iniciar um trabalho como brigadistas cuidando dos trabalhadores? Sim, a parte da brigada, né, de incêndio, brigada de emergência contra incêndio, ela é prevista na instrução técnica do Corpo de Bombeiro, tá? Essa necessidade ou não, ela vai vir através do momento que a empresa tiver um projeto técnico do Corpo de Bombeiro. Ela vai precisar de fazer um AVCB, que é um alvará do Corpo de Bombeiro, onde vai identificar, um engenheiro vai lá, faz um projeto da edificação e de acordo com o grau, né, de possibilidade de incêndio que é previsto lá na instrução técnica do bombeiro, vai estabelecer quantidade de brigadistas e se é necessário ter brigadistas para aquela propriedade. Tá? Isso vai muito da carga de incêndio, né? Melhor dizendo, da carga de incêndio que é previsto naquela propriedade, tá? Mas é muito importante as fazendas que têm, né, esse projeto que desenvolva essa brigada, que treine esses funcionários e com certeza traz uma segurança ainda maior, uma proteção ainda maior para aqueles trabalhadores, né? É muito bacana, eu já tive a oportunidade de ser brigadista, quero mandar inclusive um abraço aí para todo o Corpo de Bombeiros aqui de São Sebastião do Paraíso e toda a região. Tá? Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da segurança aí para quem trabalha com agrotóxicos. Tem alguma restrição, algum cuidado específico? Sim, Paula, tem restrições, tá? E é algo muito importante a gente tocar nessa restrição
né, em relação à aplicação de defensivo. Propriedades rurais, principalmente de pequeno porte, tem aqueles funcionários que trabalham há muitos anos naquela fazenda, né? E fazem aquela atividade durante muitos anos. Então é importante aí que o empregador rural tenha ciência, né? Que na legislação, nessa NR31, prevê que nenhum funcionário, né, maior de 60 anos pode trabalhar com agrotóxico. Então é muito importante, o funcionário atingir os 60 anos, que ele faça uma mudança de função, né, vai desenvolver uma outra atividade na fazenda, de modo que ele não tenha mais contato com agrotóxico. Da mesma forma, a legislação prevê que funcionários que têm idade inferior a 18 anos também não devem ter contato com agrotóxicos, tá? Então, menor de 18 anos não e nem superior a 60, tá? Além de gestantes, lactantes, tá? Não, a partir do momento que a mulher percebeu que ela está grávida ou já tem lá um resultado de exame, comunicar ao empregador rural, ele deve ter ciência disso e automaticamente afastar ela de possíveis atividades com exposições agrotóxicas, tá? Além de treinar todos os funcionários da empresa, né, que faça uso de agrotóxicos. Abro aqui um parênteses em relação à questão de treinamentos. O Senar, ele atua muito bem na nossa região. A gente tem um Senar muito bom, muito atuante. Ele disponibiliza, pessoal, esse treinamento aí, todos esses treinamentos que eu comentei com vocês, de forma gratuita, né, para os empregadores rurais. Muito importante, então, né? É bem legal. Então, o empregador pode ligar para o Senar, tentar agendar cursos, né? E eles vão de forma gratuita na propriedade e levam informação, né? Leva segurança do trabalho de forma gratuita aí para todos os trabalhadores, né? Como eu disse, é sempre bom cursos e informações para você, produtor, e também para os seus funcionários, né? Saúde em primeiro lugar. Charles, eu quero primeiramente agradecer pela disponibilidade de estar aqui no programa falando todas essas informações importantes. Mas antes eu queria que, antes de se despedir, falasse para o pessoal que está em casa, para os produtores que quiserem mais informações, onde te encontrar, como saber aí todas essas informações e quem precisar também dos seus serviços, do seu trabalho e de toda a sua equipe. Paula, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz por ter sido convidado, né, para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, para os trabalhadores, tão importante para a saúde, né? Estamos falando tanto de saúde nesse momento. E quem quiser saber mais sobre saúde e segurança no trabalho, tá? Eu estou lá na Lidera Saúde e Segurança no Trabalho, que é uma empresa do Grupo Controle. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, estamos totalmente à disposição para atender, seja pequeno produtor, grande, médio. Nós temos diversos equipamentos que pode estar atendendo. Hoje eu tenho uma equipe técnica, inclusive mando um abraço para todo mundo lá, tá? Que me ajuda, que me auxilia nessa parte documental, de treinamento, de orientação a todas as nossas empresas, né? Então, nos procurar lá na sede do Grupo Controle, tá? Ou através do telefone, tá? 3531-5393. Nós estamos à disposição, podemos fazer uma visita para o empregador ou até agendar lá uma reunião, uma chamada de vídeo para a gente prestar a orientação que for necessária para eles, tá? Obrigada mais uma vez. Obrigado você. Quero agradecer também a toda a equipe do Grupo Controle pelo carinho, a Ju Reis também, um grande beijo para você, obrigada pelo carinho. E a você, produtor, sexta-feira que vem eu estou de volta e nos acompanhe também na nossa reprise às 8 da manhã, todo domingo. Um grande beijo, fiquem com Deus e bom final de semana.